Salve, salve, rapaziada! Começando mais um episódio do Virada Podcast. Provavelmente vocês estão me vendo meio azulado e eu já aviso que vai ficar assim até o final do programa, porque a minha câmera ela desistiu de mim, ela tá todo episódio tem um problema técnico, né? Impressionante isso, mas a gente vai resolvendo aos poucos. Eu sou o Thiago Bayer, tô aqui com o Lucas Gama. Fala aí pra eles, Gama. É isso aí, rapaziada. O Thiago meio azul. Acho que eu também tô meio azulado aqui. Não sei o que aconteceu, né? No nosso programa aqui, mas vamos comentar alguns assuntos bacanas e outros tristes, né? Vai de cada torcida aí. O Thiago vai comentar um pouco agora sobre qual vai ser o assunto dessa vez. Você já deve ter visto agora pela legenda, né? Mas vamos nessa aí. Tamo junto. Espero que seja um bom episódio aí. É isso, o mais importante é trazer a discussão e a informação, né? Os problemas técnicos a gente vai resolvendo a cada episódio aí, mas bora nessa que hoje o que não falta é assunto. E acho que a gente tem que começar pela melhor notícia aí pro torcedor do Palmeiras dessa vez, que foi o título da Supercopa, num jogaço contra o Flamengo. Acho que um jogo que mostrou que o Palmeiras e o Flamengo realmente estão muito acima dos outros no futebol brasileiro, em questão tática, em questão de jogadores, foi realmente uma coisa impressionante. E eu queria saber a tua opinião, Gama, o que você achou do jogo do Palmeiras? O Palmeiras já começou a temporada com tudo, ganhando título, promete, né? Esse ano definitivamente promete muita coisa boa pro torcedor do Palmeiras. Foi uma virada de chave ainda em janeiro, né? Ou seja, no começo da temporada, que a torcida estava cobrando a Leila Pereira ainda, né? Fazendo muitos protestos contra a gestão dela. E parece que o título deu uma limpada nisso, né? Até que ela comprou um avião de 300 milhões e acho que deu uma suavizada no clima. O Palmeiras, cara, é um super time que ainda mais em jogos decisivos assim, cresce demais, né? O elenco do Flamengo, na minha opinião, ainda é muito melhor comparado do que do Palmeiras. Tem jogadores individuais ali que é absurdo. Tem o Pedro, Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, ainda tem o Bruno Henrique ainda voltando de lesão, tem o Marinho, tem o Cebolinha. Cara, é um elenco Vidal. Muito... Quem? Vidal também, que joga muito, mas tá criando um clima terrível aí. Mas no Palmeiras é um elenco que o técnico deu a confiança, né? Os jogadores aceitaram o estilo de jogo do Abel e que em jogos grandes parece que eles têm uma cabeça completamente diferente, né? Sai tomando 1-0 um gol do Gabigol, ainda com uns 20 minutos por ali, no meio do primeiro tempo, e consegue virar. E toma um gol também, consegue sair na frente de novo e sai campeão. Então, o time do Palmeiras, esse grupo, né, essa diretoria, esse técnico, a gestão do Palmeiras nessa temporada, acho que tem tudo para ser grandioso também, da mesma forma que foi nos últimos anos. Já começou bem, já. Uhum. Não, eu acho que a cabeça de tudo e vai continuar sendo o Abel Ferreira, que eu acho que, pelo jeito, por ele vai ficar aqui no Palmeiras para sempre, né? O cara, cara é apaixonado. Cara apaixonado pelo Palmeiras, apaixonado por vencer, né? Eu lembro que quando tava tendo a Champions, só fazendo um paralelo aqui, quando tava tendo a Champions, a última Champions, né, que o Real Madrid ganhou, a gente falava que o Real Madrid era o time que se recusava a perder, né? Parece que o Palmeiras é a mesma coisa, é impressionante. Todo jogo que eu vejo, parece que eu tenho a impressão que o Palmeiras nunca mais vai perder uma partida de futebol na vida, velho. É uma parada... E não sei, eu não consigo explicar a sensação. Eu acho que o torcedor, óbvio, tem algumas coisas que ainda deixam ele insatisfeito, como questão de contratação. O Palmeiras, a Leila, se não me engano, falou que só vai contratar mais pro meio da temporada e tudo mais. Mas enquanto tiver o Abel Ferreira, eu acho que com contratação ou não, esse time vai brigar no topo, não tem jeito. É um time que já joga junto há muito tempo, que tem uma liga entre os jogadores muito, muito forte, né? Os jogadores parece que eles olham um pro outro e já sabem o que vão fazer, tanto na hora de marcar quanto na hora de atacar. É um time muito consistente que sempre acaba levando muito perigo. Às vezes eu até fico fazendo esse paralelo entre o Palmeiras e o Flamengo, e às vezes, por mais que o Flamengo tenha um time absurdo, às vezes numa partida eu olho e falo, talvez o Flamengo perca, sabe? Com o Palmeiras, às vezes eu não tenho essa impressão, eu vejo o jogo e vejo o time tão sólido dentro de campo, que simplesmente parece que o Palmeiras não vai perder, pra acontecer um gol parece que vai ser só se for no acaso, porque a defesa sempre tá muito bem postada, o meio de campo o time do Palmeiras corre muito, né, tanto pra frente quanto pra trás, e é um time muito forte fisicamente também, então eu acho que isso, além da técnica, ajuda muito, né? Então eu acho que esse título aí é para coroar o trabalho da temporada passada do Abel, que nadou de braçada aí no Campeonato Brasileiro. Infelizmente não conquistou a Copa do Brasil na Libertadores, mas não dá para fazer isso toda hora, né? Mas é isso. Fala aí, Gama, o que você quer falar? E as críticas em cima do Abel naquele lance, chutando o microfone, colocando a energia para fora? Nada a ver, velho, esse bagulho aí. Nada a ver? Eu gostei, cara. Mostra que é o lema dele, né? Cabeça Não, nada a ver as críticas. Por mim, o que ele tiver a fazer, críticas, sim. mano...
Eu fico parando para pensar nisso, eu acho que né? As pessoas da imprensa pegam muito no pé do Abel, assim, de uma maneira desproporcional, sabe? Eu acho que, óbvio, ele é um cara que ele passa do ponto algumas vezes, mas eu acho que faz parte da personalidade dele como treinador. Eu acho que lá fora tem muito técnico que faz a mesma coisa e a gente bate palma, né? Porque agora que o cara tá aqui no Brasil... Mourinho. Exatamente. O Guardiola também é um cara muito estressado na beira do campo ali. E o Klopp, enfim, até um exemplo mais próximo, acho que quando o Diniz teve aquela atitude com o Tietê, a crítica não foi tão forte quanto é contra o Abel agora, então eu acho que, sei lá, eu acho que pesa muito a mão para falar dele nesse sentido, assim, de ser um cara explosivo e tal e tudo mais. São pequenas coisas que em jogos decisivos, assim, em finais, faz diferença, cara. Se você é jogador, você olha pro seu técnico, ele tá vibrando, completamente eufórico com a partida, você acaba correndo mais. É o que eu vejo, né? E o Abel em jogo grande, assim, ele é fora de série, cara, é um absurdo. Ele parece um 12º jogador ali, né? Assim, sim. Tipo, parece que, sei lá, ele tá dentro de campo fazendo gol, mas ele tá lá fora botando energia pra cima dos jogadores e tem feito a diferença, não só fez esse título, como em todos os outros, porque ele sempre foi assim desde que ele chegou. Então é isso, gente. Eu acho que a galera tem que parar de problematizar um pouco esse tipo de coisa e aceitar que é a personalidade dele, óbvio. Tem coisas que a gente sabe que ele passa um pouco do limite, mas aí o árbitro tá lá dentro de campo para, se ele achar que o Abel passou do limite de alguma forma, dar uma advertência, expulsar, como já fizeram isso com ele várias vezes. E ele sabe disso. É um risco que ele corre dentro de campo. Só que eu acho que quando essa discussão passa do jeito que ela tá passando para fora, eu acho um pouco demais. Fechou. É isso. E acho que pra gente fechar falando desse assunto, acho que a única coisa que fica agora é que o Vitor Pereira não consegue ganhar do Abel em nenhuma situação. É impressionante a freguesia instaurada. Freguesia já. Paternidade. Não, impressionante. Bom, agora vamos falar de um clássico que também rolou nesse final de semana, um majestoso. Corinthians e São Paulo se enfrentaram e o Corinthians conseguiu quebrar um tabu aí. 5 anos. Algum tempo no... Quantos anos? 5, desde 2017, né? O Paulistão em 2017. Desde 2017, sem vencer o São Paulo no Morumbi. Teve momentos de boa atuação, teve momentos que sofreu um pouco ali com o São Paulo, que foi para a Bafa, obviamente iria num estádio com 50 mil torcedores. E eu vi muita gente da torcida corintiana que não conseguiu ficar feliz com a vitória por conta do desempenho do time. Eu não consigo entender muito bem isso, mas eu queria que você falasse aí um pouco, Gão, o que você achou do jogo, o que você achou da atuação do Corinthians, e também falasse sobre o São Paulo de um ponto de vista de por que você acha que o São Paulo não conseguiu vencer esse jogo, sabe? O Corinthians acho que entrou de uma maneira diferente, né? Foi um primeiro tempo completamente dominante do Corinthians. Entrou com o Adson ali mais caindo pelo meio do que como um ponta, né? O Corinthians jogando mais no losango ali no meio campo. E o Roger Guedes também jogou muita bola, né? Visando o primeiro tempo do Corinthians mesmo. Roger Guedes, Renato Augusto achou um passe espetacular pro Fagner. O Corinthians, aquilo que a gente tinha falado no outro episódio, né? O Corinthians na bola no pé, quando tem o controle do jogo, é diferenciado. Tem jogadores de um nível técnico muito superior. E nem jogou o Maicon e o Fausto Vera, então são mais jogadores ainda de muita qualidade. O Rony, no meio campo, também jogou muita bola. Então, cara, o Corinthians fez o primeiro tempo muito, muito bom. E não entendo porque o São Paulo demorou, o Rogério Ceni demorou, né, pra fazer substituições. A torcida pedindo o Luciano já no intervalo. Vaiando o Orejuela o primeiro tempo inteiro. No primeiro tempo, o Orejuela é ridículo. E o Rogério Ceni deu entrevista agora que o Orejuela precisa de jogos, precisa de sequência, então a torcida de São Paulo tem que se preocupar mais ainda, porque o homem vai jogar, o Rogério Ceni vai bancar o cara. E voltando a falar do Luciano, né, o Rogério Ceni disse na coletiva pós-jogo que precisava de uma experiência nova, né? Precisava encher o meio campo de marcação. Foi aquele que adicionou o Rodrigo Nestor também, ajudando na marcação ali, tirou o Luciano. O Jetson, o Mendes também, né? Foi titular, fez uma boa partida também do lado do São Paulo. Mas o Ceni tem umas escolhas que não dá pra entender. Como é que o cara fala que tá testando uma formação diferente num clássico? Sabendo que o Corinthians precisa quebrar um tabu de 5 anos sem ganhar no Morumbi, e o Corinthians foi com força máxima, tudo que tinha do melhor, tudo que tinha disponível ali. O Pedrinho também de São Paulo entrou bastante participativo, né? Jogou muito bem. O Wellington Rato falhou ali Falhou não, né? Mas foi o cara que deu a condição legal pro Fagner. Então, acabou pecando um pouco nesse quesito. Só que o São Paulo tem um bom time, só que com escolhas do Rogério Ceni que atrapalham um pouco. O Caleri, a bola não chegava pro Caleri nenhuma vez. Com o Luciano entrando, deu uma dinâmica diferente. O Luciano ali mais como camisa 10 mesmo, né? O Pedrinho, o David também, né? O David é um jogador limitado, mas que tem muita vontade, né? Ele fez uma jogada bacana, mas na hora de finalizar acabou isolando por cima. Então acho que o São Paulo
no segundo tempo viu que tinha que correr atrás, né? O Corinthians dominou o primeiro tempo. E a vida do corintiano, né, nunca é fácil, né? Não existe ganhar um jogo fácil, ainda mais um clássico. Se acontecer, é raridade, é uma vez a cada 6 anos, então. Realmente. Então, São Paulo foi para cima no segundo tempo, buscou o 2-1 e quase empatou também. Teve grandes chances de empatar. O Luciano novamente bateu uma chapada ali no canto direito do Cássio, a bola passou raspando a trave. Então, foi um jogo bastante equilibrado, né? Se você for para pensar, os dois tempos foi bastante equilibrado. No primeiro tempo do Corinthians, no segundo tempo do São Paulo. Então foi um clássico bacana, divertido de se assistir. E não dá para tirar como conclusão ainda o que vai ser do ano, né? Mas foi um jogo mais diferenciado, né? Mas quebrando o Corinthians, quebrou o tabu, né? Então acho que o Corinthians entrou em campo mais para isso, né? Para quebrar esse tabu aí. Exato. O Corinthians eu acho que tá numa fase que precisa mostrar resultado, porque só o resultado vai dar tranquilidade pro Lázaro trabalhar, enfim, ele por ser um técnico novo, inexperiente. Primeiro clássico ainda. Quanto mais vitória, para ele é melhor agora nesse momento, tanto para dar confiança para o time, tanto para mostrar alguma confiança para a torcida também. A gente falou dessa questão da torcida não ter ficado feliz com a vitória e tal, mas tipo assim, isso não é a torcida inteira, isso parece que é muito mais uma coisa de rede social do que uma coisa que realmente está no estádio acompanhando o time. Mas faz parte, acho que todo time tem isso. E, enfim, eu acho que foi uma boa vitória, uma vitória importante. Acho que o Corinthians também sofreu bastante no segundo tempo, porque tem um elenco limitado e ainda estava mais limitado ainda por ausências como a do Michael, do Fausto Velho e tal. O Paulinho voltou, mas eu acho que ele voltou muito porque não tinha quem levar para lá em questão de meio campo e tal. E o Paulinho jogou quando estava 2-0, né? Então, exato. Acho que ele até subestimou um pouco o São Paulo, né? Colocou o Paulinho para ganhar um ritmo de jogo num placar de 2-0 no segundo tempo, que até então parecia estar tranquilo. Né? Sim, e o Paulinho que tá completamente fora de ritmo ainda, vai precisar de muito para poder... maio. Exato, vai precisar de muito para poder voltar aí a entregar um bom futebol. O Juliano então o time acabou ficando mais pesado e acabou não conseguindo marcar tão bem quanto os outros jogadores que estavam lá, tipo o Rony ou o Duqueiroz, que fizeram boas atuações, principalmente no ponto de vista defensivo. Então, eu acho que agora, olhando um pouco para o lado do São Paulo, eu acho que falta bastante esse cara ali para acionar mais o Caleri. O Caleri é um jogador de muita qualidade para ficar tão isolado quanto ele fica, sabe? A única chance que ele teve de verdade, que a bola sobrou ali rebatida, ele chutou e quase fez o gol. Obrigou o Cássio a fazer uma boa defesa. Então, eu acho que, de ponto de vista aí, talvez... o São Paulo já contratou tanto, né? O que o São Paulo vai contratar mais? Ainda contratou... Como é que é o nome do atacante que o São Paulo contratou agora? Edson. Então, contratou mais um atacante agora e essa posição de meio armador não existe, né? Que quem faz ela contrata é o Luciano. Ele se preocupou mais em contratar um reserva do Caleri do que um cara para chegar, né, e assumir esse meio campo, essa armação do São Paulo. Exato, porque quem tem que fazer isso é o Luciano, que teoricamente é um centroavante também. Mas aí tem que fazer essa meia, e o Nestor e o Mendes até fez uma boa partida também, mas eles não conseguem armar esse time, eles não têm essa capacidade. O Nestor até se espera um pouco mais dele, que é uma grande promessa do São Paulo e tal, mas ele, nos momentos mais importantes, ele não entrega. Então eu acho que... O Nestor entrou mais para marcar do que para chegar na área. Exatamente, eu acho que a ideia do Rogério era fazer muito como ele fez nos jogos contra o Corinthians do ano passado, que era botar o Nestor na cola do Renato Augusto, mas não funcionou dessa vez. O Renato estava livre o tempo todo, e o Renato livre o Renato que deu o passe pro Fagner, né? O Fagner também, agora voltando pro Corinthians, eu acho que esse bom desempenho do Fagner nos últimos jogos deve muito também ao Lázaro dar a liberdade dele subir pro ataque bastante, que eu acho que é sempre onde ele rendeu mais, é sempre onde ele mostrou muito futebol e é ali que ele agrega pro Corinthians. E agora ele tem bons parceiros dentro da área para ele tocar e fazer o gol, coisas que ele não tinha antigamente quando ele estava em boa fase, mas o time não compensava tanto assim. Então eu acho que pro Corinthians foi um resultado muito positivo, uma vitória num clássico que vai dar moral, ainda tem muita coisa para mostrar, ainda precisa contratar, não chegou no seu melhor nível ainda, mas já é um começo. E o São Paulo agora precisa ficar atento, porque contratou um monte de jogador, já tem o problema dessa questão dos estrangeiros, que parece que agora vai ser votado na CBF se vão liberar para 7 ou se vai manter 5, mas de qualquer forma... chegar mais jogador. Exato. Esse é um problema muito grave para o São Paulo, porque entre esses estrangeiros, grande parte deles são titulares, ou jogam com frequência, como o Galopo, o Franco, o Arboleda e agora o Orejuela também. Então, e o Jetson Bates também. É um erro de planejamento, e o São Paulo vai precisar agora, no meio, com a temporada rolando, se organizar aí para poder brigar mais para frente no Paulista e pelas principais competições que tem pela frente, né? E além desse
Você disse de contratações, né? Acho que o Rogério Ceni vai pedir mais, né? Porque ele disse que precisa de um zagueiro agora, já que o Ferraresi se machucou, vai ficar de 7, 8 meses sem jogar. Então, além do meio armador que o São Paulo procura, ainda tem também mais um zagueiro. Então, acho que o São Paulo vai trabalhar mais ainda nesse mercado aí. E a gente não pode esquecer que o São Paulo é um time completamente sem dinheiro, né? Acho que esse é sempre um ponto bom a se falar, quando a gente fala que o São Paulo precisa contratar. Por isso que está adquirindo recurso de empréstimo, né? O empréstimo está menos solto no São Paulo. Então, essa tem sido a maior ferramenta daí do São Paulo. Mas eu acho que é isso do Clássico. Agora vamos ver como os dois times desenrolam ao longo do Campeonato Paulista e ao longo da temporada. Ainda é muito cedo para, como o Bruno falou, para colocar um ponto final aí, ou já decretar alguma coisa. Mas um time mostrou coisas positivas e negativas também, e acho que o São Paulo ficou com bastante aprendizado aí e vai ter que amargar com essa derrota desse começo de ano, que não é uma coisa muito legal, né? Você perder um clássico em casa. Bom, mas vamos falar de um outro time que respira por aparelhos. A cada dia que passa, a situação fica mais complicada. O Santos, que perdeu o Soteldo para o jogo contra o Palmeiras e vai ficar fora por um bom tempo, que vai ter que passar por uma cirurgia. O Carabarral também não vai poder jogar contra o Palmeiras. O clássico contra o Palmeiras já não ia ser fácil de qualquer jeito, né? Porque o Santos, para ganhar do Palmeiras ultimamente, tem sido muito difícil. Não consegue ganhar nem no Caro Coroa, nem na base está conseguindo ganhar. E hoje teve... no Allianz aí. Hoje teve invasão no CT, deixou todos os jogadores traumatizados. O Ângelo já foi procurar até 2 psicólogos para ajudar ele. Não é mentira, é verdade essa notícia. E para resolver toda essa situação, a diretoria achou a solução, a melhor solução possível. Quero o quê? Contratar Lucas Lima, ele mesmo, de volta para a Praia de Santos. Gão, o que você achou? O que você acha dessa situação dramática do Santos e principalmente dessa contratação completamente bizarra também? O Andrés Rueda tá perdendo completamente a mão, né, da gestão. Apelar pelo Lucas Lima. O Santos apelou no passado pelo Luan, né? Então acho que o Santos está em 2017, 16 ali ainda. Procurar Luan e procurar Lucas Lima. É meio. É um nível parecido, né? De absurdo. Mas pelo menos fez um contrato interessante, né? Ele vai chegar com um salário muito baixo e produtividade. Vai ter que jogar 45 minutos, 60% dos jogos. Então, é um contrato. Pelo menos o contrato dá pra engolir. Agora, correr atrás do Lucas Lima precisando de algo a mais, assim, é bastante complicado, assim, pra gestão, né, do Santos mesmo. O Rueda perdendo completamente a mão. A torcida já rejeitava bastante, né, o Lucas Lima por conta daquele processo dele chegando no Palmeiras, naquela transferência, né, as coletivas dele também, falando que finalmente ia jogar em estádio lotado, que estava em time grande agora. Então, em 2021, né, 21 ou 22, foi 21, que o Santos foi atrás também do Lucas Lima e a torcida ficou revoltada e o Santos acabou encerrando a negociação. Cara, ele vai ter que chegar e jogar muita bola mesmo nesse Paulistão, né? Eu tava lendo aqui, vi também que os conselheiros do Santos, né, acreditam que em uma partida boa do Lucas Lima, a torcida já vai abraçar o jogador, né? Então é mais uma aposta mesmo, né? E visando também o salário baixo que ele vai estar recebendo. Então é uma aposta num jogador muito badalado e que tá queimado, né, no Santos, né? Se fosse para outra equipe, aí seria diferente. Mas ele tá voltando pro Santos, um clube que ele chutou, um clube que ele falou mal, e a torcida odeia. Então ele vai ter que correr o dobro ainda do que já não corria no Fortaleza, no Palmeiras. Então ele vai ter que mostrar muito futebol mesmo, né? Eu achei absurdo essa contratação, mas vamos ver o que vai acontecer, né? Os conselheiros do Santos, acho que eles estão certos, né? Se o Lucas Lima jogar um jogo bem, a torcida vai abraçar, mas é difícil acreditar nisso, né? Não, exato. Pelo que ele não mostrou nos últimos anos e até no final na final da passagem dele no Santos e tal. Eu acho que foi uma aposta num momento muito ruim, assim. Isso mesmo. Falar sincero, se fosse em outro momento, ia ser ruim, mas não ia ser tanto. Mas no momento que a torcida pede contratação, né? Que exato. O Rueda renuncia, contrato renuncia. Essa daí foi foda. Os caras vão... contrato do Lucas Lima. Ele contrata o Lucas Lima. Ele falou que até dia 10 vai vir mais contratação, mas que desespero esse momento. E isso que você falou é verdade. Eu acho que se ele fizer um jogo, como o Rueda mesmo disse também, se ele fizer um jogo e for bem, a torcida vai abraçar. Não sei se todo mundo, mas uma ala até que gostaria que ele viesse, que achar, porque lembra do Lucas Lima de 2015 e tal, vai abraçar ele com certeza, assim como normal, né? O jogador faz um bom jogo, você vai valorizar o que ele fez. Mas
sei lá, esse ponto do contrato me pega um pouco. Até entendo que você falou de, tipo, pô, pelo menos é um valor baixo e tal, é uma aposta que até faz sentido, dá pra engolir o contrato. Só que assim, se você parar pra pensar... Não é bom, mas dá pra... exato. Se você parar pra pensar, são metas muito fáceis de cumprir e ele começar a ganhar mais, tá ligado? Tipo, 45 minutos em 60% dos jogos. Tipo assim, isso é muito fácil de cumprir. Isso não precisa nem dar pra ser certo. Exato, não precisa dar. Ele vai jogar 45 minutos, porque o Santos não tem quem botar ali, entendeu? Esse que é o ponto. E ainda mais com essas lesões que tiveram agora, do Soteldo, do Carabarral. Então, ou vai ser ele ou vai ser alguém na base. E o Odair precisa colocar alguém lá. Então, ele vai ser obrigado a colocar o Lucas Lima, que depois vai acabar sendo renovado o contrato dele, ele vai ganhar mais. E aí vai ser. Vamos ver como é que vai ser, né? O Lucas Lima com o contrato renovado. Se ele vai ser aquele. Não queria usar essa expressão. Eu não queria usar essa expressão, mas é um sanguessuga do time, como o Luan tá sendo no Corinthians agora, por exemplo. Então, quero ver o que vai acontecer, o que ele vai conseguir entregar para esse time. Eu acho que assim, o único, como o Noronha disse isso numa live anterior que ele falou, tipo assim, ele só vai dar certo se o único problema do Santos é porque falta alguma alma naquele espaço do campo, tá ligado? Se esse for o problema, falta alguém lá, entendeu? Tipo, bota alguém lá, vai botar o Lucas Lima, ele vai resolver, entendeu? Esse é meu ponto de vista também. O Rueda, num momento tão complicado como esse, tão turbulento na vida dele, na vida do Santista mesmo, e correr atrás, ter o Lucas Lima como uma solução é completamente absurdo mesmo, né? É bizarro mesmo para a torcida santista, que cobra a contratação e você acorda e vê que Lucas Lima pode ser o seu novo camisa 10, né? O atuante ali. Uhum. E, tipo, sei lá, óbvio, o Santos não tem dinheiro também, não deve estar esperando que o Santos traga, tipo, o Messi, o Cristiano Ronaldo pra jogar, mas, pô, tenta dar uma vasculhada a mais no mercado e achar alguém, pô, o Galo botou o Johan lá na lista de dispensa, ver se eles não fazem algum acordo, sei lá, um empréstimo que seja, pra tentar trazer um cara que não seja o Lucas Lima, pelo amor de Deus, gente, não tem cabimento mais essa contratação. Ou se o elenco é muito curto, busca empréstimo, igual o São Paulo tá fazendo. Vai em clubes. O Cruzeiro também tá fazendo muito isso, né? Buscando empréstimo até a final da temporada e ver que tem um técnico bom. O problema é a presidência, né? Porque o Odair é um técnico bom. O elenco do Santos é um elenco técnico que tem bons jogadores, tem bons jovens. O problema é que o momento é muito turbulento, né? O Ângelo, como você disse, aí tá passando por uma fase terrível psicologicamente, né? Talvez pro Flamengo. Então é um início de ano muito difícil e é difícil também atrair jogadores aí pro Santos. Né? Que jogador vai querer num momento desse? É complicado. Esse é um bom ponto que você levantou. Eu até tava numa outra live que eu tava vendo de Santos também, tava o Sormani, o Vitor Hugo, que é um influenciador lá, e o Ademir Quintino. Aí o Vitor Hugo falou que... Nossa, a nata, né? Só a nata. Ele falou uma coisa que eu rachei muito o bico, mas parece que é verdade, que ele falou assim, parece que o Rueda tá tentando desvalorizar o Santos ao máximo, pro Santos cair e ele conseguir vender por um preço barato pra um outro acionista, tá ligado? O Rueda é matemático e empresário, né? Então, empresário, parece é um argumento bom. É isso, o Campos vive falando que parece que o Santos é uma, sei lá, qualquer coisa, mesmo um time de futebol, é uma agência de marketing, tá ligado? O Sandri é o cara do TI que vai entrar em campo pra jogar, porque parece que o Rueda investe em todas as outras áreas do clube e no futebol, que é o principal, ele caga, tá ligado? Se você olhar o marketing do Santos é muito bom, se você olhar os vídeos da Santos TV, são muito bem produzidos, o Instagram do Santos é muito bom, só que o futebol é um lixo, tá ligado? Então, é o que falam, né? Ele entende tudo, menos de futebol. Menos de futebol, né? Impressionante. O cara tá realmente conseguindo destruir o Santos da pior maneira possível e mais traumática, né? Porque a torcida já invadiu. E aí, qual que vai ser o próximo passo? A torcida invadiu hoje. E se ele não trouxer ninguém ou trouxer um outro Lucas Lima na vida, o que vai ser, tá ligado? Próximo jogo, Palmeiras, fora de casa. Quase no Morumbi, né? Meu divino do céu, aí. Não é fácil. Eu acho que a gente já discutiu isso aqui. Eu acho que você também não acha que o Santos vai cair no Paulista. Eu acho muito difícil isso acontecer, até porque tem times muito piores. Só que o problema não é o Paulista, o problema é o que vem depois, né? O problema é Brasileirão. O Paulista não é o último campeonato, né? Ainda tem muita temporada. Bom, agonia e angústia não vai faltar pro torcedor santista nesse ano, infelizmente. Mais um ano. Juro que eu queria vir aqui no podcast e trazer uma notícia positiva, alguma coisa que vai animar o torcedor santista, mas não tem, os caras não ajudam a gente nisso, a gente só traz a informação. E é isso, assim, da minha parte é isso, Dilma. Não sei se você quer falar mais alguma coisa ou se a gente já pode encerrar por aqui. Não, por mim, não tem mais o que opinar, né, mas aguardar mesmo qual vai ser o desfecho do Lucas Lima, qual vai ser o segmento agora do Palmeiras.
do São Paulo, do Corinthians, mas é mais aguardar mesmo, né? Eu tô curioso para ver como vai ser essa reta final, né, do Santos. Até dia 10 pode inscrever jogadores no Paulistão, e o Santos vai brigar, tem que brigar, né, para permanecer na Série A. Eu acho que não, na Série A1, eu acho que não cai, mas tem que fazer algum milagre aí. É isso, também acho isso. E vamos aguardar, como eu sempre digo, as cenas dos próximos capítulos aí. Mas, por enquanto, eu vou deixando meu abraço aqui. Gama, dá sua mensagem final aí pro pessoal antes da gente encerrar. Show de bola, muito obrigado, rapaziada. Mais uma oportunidade aí. Tamo junto. Até a próxima. Falou, rapaziada. Até mais.